Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos. Restaura, Senhor. Ressuscita sonhos neste lugar. Na mensagem de hoje, nós vamos ler o livro de Isaías 37, a partir do 1 até o 6, que diz assim: Por este tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria e defenderei esta cidade. Bom, no contexto dessa história, nós temos o rei Ezequias que acabou de vencer uma batalha com a ajuda do Senhor, com o poder do Senhor. O rei de Assíria estava tentando destruir a Jerusalém e por 2 vezes debochou e ameaçou aquele povo. Ainda desmereceu ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, dizendo que nenhum Deus, nada, poderia salvar Jerusalém do rei da Assíria. Mas nós vemos na história que o Senhor derrotou o rei de Assíria e Jerusalém foi vitoriosa. Porém, logo depois, nós vemos na passagem o rei Ezequias ficando doente. Ele adquiriu uma doença que quase o matou. É interessante quando a gente lê esta passagem, quando Isaías vai até ao rei Ezequias e diz a ele que ele irá morrer, ele pede para que coloquem as coisas em ordem, porque você não vai sarar. Ou seja, apronte-se para morrer. Então, queridos, neste momento, o rei Ezequias, quando ele recebe esta revelação, quando ele recebe essa palavra que vem diretamente do Senhor através de Isaías, podemos pensar assim no dia de hoje. Muitas pessoas, quando elas recebem essas notícias, diagnósticos, quando recebem notícia de uma doença, de uma enfermidade, algo que vai causar a morte, a primeira reação dessas pessoas pode ser o suicídio, pode ser uma tristeza profunda, pode ser desistir de tudo e se entregar realmente à morte. Mas aqui mais à frente, nós vemos o rei Ezequias, ele apenas se cala. Diante de uma decisão que o Senhor tomou, que ele iria morrer, que o rei Ezequias iria morrer, Ezequias se cala, vira para a parede, ora ao Senhor e chora. Olha que interessante, ele não reclama, não murmura, a passagem não traz essas informações. Ele diz apenas que o rei Ezequias chora e ora ao Senhor. Irmãos, não existe nada de errado nós crentes ou não chorarmos. Não existe nada de errado em chorarmos, porque nós somos seres humanos. Nós somos homens e somos fracos. Nós muitas vezes deixamos que o sofrimento, que as dores, que as tristezas inundem a nossa mente. Por muitas vezes nós pensamos em desistir. Ou por muitas vezes nós nos dobramos aos pés do Senhor e dizemos: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não aguento mais. Mas, querido, se essa é a sua frase hoje, Senhor, eu não aguento mais.
Se você está chorando amargamente como o rei Ezequias chorou diante daquela doença, daquela notícia de que ele não iria mais viver, eu te convido, eu te peço para que você se derrame aos pés do Senhor. Realmente declare que você não consegue mais, que você não aguenta mais, que você está triste, mas peça a misericórdia do Senhor. Eu quero te dizer que nós temos a oportunidade de conversar com o Senhor, de chorar aos pés dele, de entregar todas as nossas petições aos pés do Senhor. E mesmo diante deste momento de tristeza que você está passando, ore, converse com o Senhor. Se as suas palavras não saírem, peça para que o Espírito Santo leve os seus pensamentos até o Senhor. Peça misericórdia a Ele. E a partir do momento que nós clamamos ao Senhor, que nós pedimos ao Senhor a fidelidade dEle, que a gente implora ao Senhor por uma cura, por uma libertação, para que os problemas, para que as dificuldades, para que as situações da nossa vida se resolvam, Ele cumpre com a tua palavra. Porque a palavra dele diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E o rei Ezequias, ele não murmurou. Ele não deixou se abater e se entregar totalmente. Ele estava triste, sim, mas ele ainda tinha uma saída, que era o Senhor, que era Jesus Cristo, que tem o poder da cura, que é misericordioso. Podem ter te dado um diagnóstico hoje, podem ter traçado um caminho para você hoje, mas quando nós entregamos, quando nós nos derramamos diante do Senhor, Ele muda tudo, Ele cura, Ele restaura. E assim como diz a palavra, Isaías volta até o rei Ezequias e diz: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu quero te dizer que Deus está escutando a sua oração. Deus está vendo as suas lágrimas. Por muitas vezes nós achamos que tudo está sendo em vão. Mas, queridos, Deus está te escutando e eu quero te dizer que nós não precisamos de resposta. Eu quero te dizer que a graça do Senhor nos basta. Ele é misericordioso. Doenças, dificuldades, situações vêm na nossa vida com propósitos. Propósitos que hoje nós não entendemos. Uma doença, por exemplo, ela pode vir por causa de um descuido do ser humano na alimentação, ou então, por exemplo, pode ser uma doença hereditária, pode ser um vírus. Todos nós podemos ficar doentes e os motivos variam muito, mas o Senhor tem um propósito até nesse sofrimento. Ele quer te ensinar, Ele quer te dar mais anos de vida, mas Ele quer ouvir a sua oração. É interessante porque a oração, quando nós oramos, quando um homem ora, quando uma mulher ora, é para nos fortalecer. Deus não precisa da nossa oração. Realmente Ele sabe tudo o que nós pensamos, Ele sabe tudo o que nós precisamos. Mas Ele quer que nós nos fortalecemos. Ele quer a nossa oração. Ele quer a leitura da palavra dEle. Ele quer o jejum para fortalecimento do ser humano. Ele quer o nosso fortalecimento. E a oração fortalece. O que fortaleceu Ezequias nessa passagem, nesse momento, foi a oração dele. Nós precisamos orar neste dia. Não desista dos planos do Senhor para a sua vida. O rei Ezequias foi abençoado ainda com muitos anos de vida. Você também pode ser, mas você precisa pedir. Você precisa reconhecer que é o Senhor, que é o Deus do impossível. É Ele que move os céus, é Ele que move terra ao nosso favor. É Ele que abre o mar para o povo passar. Ele que faz o impossível por nós.
Que a partir dessa palavra você possa reconhecer que você precisa do Senhor. Você precisa buscar essa intimidade. Chore aos pés dele. Se cale para o mundo e se abra para Deus. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Neste momento eu gostaria de orar pela sua vida. Se possível, feche os seus olhos e receba neste momento a cura, o milagre na sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, te apresento aqui todas essas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, que estão ouvindo essa mensagem. Senhor, só o Senhor sabe de cada situação, de cada dificuldade. Mas a mesma cura, o mesmo milagre que o Senhor fez na vida do rei Ezequias, o Senhor continua sendo Deus e o Senhor continua fazendo tudo isso hoje. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador e tudo acontece para a honra e glória do Teu nome. É por isso que eu profetizo neste momento a cura, a libertação. Enxuga as lágrimas dos Teus filhos, meu Pai. O Senhor é Pai, o Senhor é Deus, o Senhor cuida de nós. E o Senhor nos ama, nos fortaleça diante esses momentos de dificuldades. Essa é a minha oração. Amém. Aviva corações deste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração,